startups é a Yugo e hoje ela é CEO da Gama. Vai ser um talk, então eu vou pedir para o Mathieu, que é sócio da Levagum, conversar com ela. E vão ser assuntos bem legais, eu queria muito que ela compartilhasse essa experiência dela. A gente trouxe ela, a gente escolheu ela e a gente está muito grato por você ter aceitado vir, principalmente da sua história que é incrível. Então eu queria convidar você e o Mati para virem aqui. Obrigado. Rosi, muito obrigado por ter aceitado. Obrigada pelo convite, obrigada eu, que legal estar aqui, bacana, casa cheia. A gente pensou realmente em você porque você faz parte, segundo a nossa opinião, de uma das mulheres mais presentes envolvidas na comunidade de startup de São Paulo. Obrigado. E a gente queria um pouco ver sobre talvez sua história, como já pessoa que já conhece, a gente vai bater um papo, mas vai ter perguntas para vocês, então se vocês têm perguntas já podem preparar. Mas vamos lá, o que você estudou e como você chegou no mundo maravilhoso da startup? Cara, quando o grupo fez a pergunta de quem se formou, né? Quem fez? Quem saiu, né? Eu acho que foi o Sapiens, né? O Sapiens foi o grupo que fez a pergunta de quem se formou. Exatamente. E eu não me formei, então é engraçado olhar essa história, assim, de tipo, uma pessoa que ajudou na construção e tudo mais. Acho que, em primeiro lugar, se identificar essa inquietação que todos nós temos em algum momento da nossa vida, alguma inquietação, e eu sempre tive essa inquietação. E aí meu background foi completamente diferente do modelo tradicional, não tive formação nenhuma, mas identifiquei que nesse ambiente de tecnologia existia uma abertura para essas pessoas que, enfim, inquietas, mas com energia para construir. Enfim, dentro dessa, para resumir assim, falar rapidamente, eu sou do litoral de São Paulo, de uma família humilde, super simples, mas eu tive a oportunidade, no momento da minha vida, eu estava com 19 anos de idade, já tinha vindo para São Paulo e eu tinha feito só o ensino médio e vim para São Paulo para estudar inglês. Nesse processo eu acabei me casando, não era o momento de queria ir estudar e ter vida profissional, eu acabei me apaixonando por um cidadão americano e nessa época eu tinha 19 anos de idade e me casei. E aquela vida que era para ser uma vida profissional virou primeiramente uma vida familiar. Então eu fui para os Estados Unidos, me casei, tive filho e morei lá durante 7 anos. Aonde nos Estados Unidos? Morei 2 anos na Flórida e 5 anos em Oklahoma. Um lugar assim completamente diferente, né? Tipo, Oklahoma, um dos estados assim nos Estados Unidos mais pobres, na verdade. Mas é um estado muito rural e tal. Uma outra mentalidade totalmente diferente dessa que a gente está, assim, pessoas inovativas, né? Tipo assim, inovação, São Francisco, Nova York. E aí tava com essa outra mentalidade, mas sempre tive dentro de mim aquela inquietação. Falei, bom, nesse momento meu objetivo é ser mamãe, é ser família, e eu tenho que cuidar e zelar dessa família. Cuidei e zelei dessa família até o momento onde chegou o momento de encarar uma separação. Nessa separação eu já estava com 26, 27 anos de idade, eu falei, bom, eu vou voltar pro Brasil, pra minha casa. Só que naquele momento eu já era mãe, separada, com um filho, e não tinha faculdade. Falei, putz, fudeu pra mim, não tá muito legal. E daí foi um processo que todos nós a gente encontra justamente nesses momentos de transformação de vida, onde a gente encontra as nossas forças, né? Onde a gente encontra onde estão os nossos valores e tudo mais. E aí nesse momento eu, enfim, passei uma jornada para ficar com família e tudo mais. Fiz mais um período de volta nos Estados Unidos, tentei aqui no Brasil entrar em 2 faculdades, eu entrei em design na UNB Morumbi, mas eu vi que o salário de design na época estagiário ganhava R$500. Eu falei, cara, já tenho um filho, como é que eu vou ganhar sustentar meu filho com R$500? Eu falei, não, então eu vou fazer administração. E como eu falava já inglês, aí eu falei, bom, administração é legal. Aí fiz, acho que, sei lá, o primeiro semestre de administração, consegui um estágio em administração por, sei lá,
um valor que já era melhor, eu conseguia pagar um aluguel, colocar meu filho na escolinha pública, tal, não sei o que, beleza. Eu falei, bom. E aí consegui ficar nessa empresa, que era uma empresa chamada Dow Química, uma empresa corporativa, que eu queria muito entrar, consegui entrar, ótimo, estava tudo lindo, até o momento em que eu não consegui ficar no mundo corporativo, porque o mundo corporativo tradicional, ele é cheio das regras e hierarquias. E eu, como uma pessoa inquieta, queria ver melhorias e tudo mais, e não conseguia chance e abertura num ambiente totalmente fechado já, sem espaço. Eu falei, cara, não dá, não tá rolando. E aí eu falei, bom, voltei para os Estados Unidos mais uma vez, porque até então os Estados Unidos acabou sendo meu porto seguro, apesar de ter me separado, eu tenho um ótimo relacionamento com meu ex-marido, pai do meu filho. E voltei para os Estados Unidos para passar mais uma temporada, mas aí eu cheguei lá nos Estados Unidos e pensei, falei, cara, tem uma coisa acontecendo aqui, tipo, eu tenho energia, eu tenho uma força, onde é que eu vou me encontrar? Aonde é que eu me encaixo? Eu me encaixo no mercado corporativo, puta, se você me der qualquer coisa para fazer, eu vou fazer, entendeu? Mas aonde está o meu caminho? E aí naquela época, isso já era 2010, 2011, e o Brasil tinha acabado de sair na capa da Economist, né? A famosa capa. Aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou voltar pro Brasil. E agora o Brasil é a hora da inovação. É a hora que a galera... É agora. Aí eu falei, bom, eu vou voltar pro Brasil e eu quero empreender. Mas como se empreende? Aí eu lembro que eu cheguei dos Estados Unidos, cheguei no Brasil no dia 30 de março de 2011. Eu falei, bom, eu quero empreender, mas eu preciso de um emprego. Eu peguei um emprego qualquer um normal e fiquei procurando ambientes de empreendedorismo, isso em 2011. E era tipo assim, não tinha eu lembro que na época tinha uma incubadora da USP, né, ainda tem a incubadora da USP, mas não tinham eventos que estavam abordando empreendedorismo, falava-se ainda muito pouco pela startup. Eu lembro de ter visto na capa da PME uma foto da Silva Valadares. Né? Silva Valadares foi durante muitos anos head de startups da Microsoft, uma das primeiras mulheres que me incentivou quando eu vi essa revista dela, essa entrevista dela na PME, falando sobre startups. Eu falei, cara, eu quero ser como essa mulher, eu quero fazer isso aqui, entendeu? E aí, procurando sobre onde encontrar ambiente de empreendedorismo, não tinha. Acho que o único cowork que tinha em São Paulo era aquele que fica o pessoal que fica na rua Bela Sintra. É um dos primeiros coworkings que teve em São Paulo. Nessa jornada, eu encontrei o Startup Farm, que era uma aceleradora, um programa de aceleração para startups. E eu falei, beleza, então vou participar desse programa de aceleração como forma de buscar os primeiros contatos, né? Tipo, eu preciso empreender, mas o que eu faço para empreender? E daí foi uma jornada, que é a jornada do empreendedorismo. Você entrou com um projeto lá? Então, na verdade, naquela época, o Startup Farm tinha um programa beta, era o primeiro programa. Então eram 30 dias e entravam startups com grupos, um projeto específico, ou empreendedores individuais. E eu lembro que nessa época o Startup Farm era pago. E já estava assim, um custo de quase uns 3 mil reais. Eu falei, cara, fudeu, não tenho condições de entrar nesse programa. Na última semana, o Felipe Matos não tinha conseguido vaga para mulheres, estava muito baixo, e ele resolveu lançar uma bolsa para mulher. Aí eu falei, tá aqui minha chance, é a bolsa. E né, eu lembro que na época eu era muito engajada no Twitter. O Twitter em 2011 estava subindo, e aí eu compartilhava um monte de coisa dele, falava super ativa no Twitter, e aí eu acabei sendo selecionada no dia antes. Nossa, tipo assim, meu mundo assim, cara, que demais, é isso que eu tenho que fazer, fui selecionada. Então eu fui pra lá com aquela energia, sabe, de sugar, tipo, não tinha condição de pagar aquele negócio, tava sendo ganhada com uma bolsa, sabe, com um olho no sangue pra poder fazer um monte de coisa de transformação. E eu lembro que depois, conversando com o Felipe Matos, ele falou, cara, o seu currículo não tinha nada, e realmente não tinha nada, mas você era tão engajada no Twitter que eu resolvi te selecionar. E olha que escola, né? Depois eu virei sócia do Felipe, então assim, foi muito significativo. E ali foi um aprendizado. Falei, cara, eu quero empreender, eu não sabia nada, só tinha desejo e energia. E
com desejo e energia, cara, é o combustível que você tem pra se colocar numa decisão de, tipo, quero aprender quem são os caras, o que eu tenho que ler, o que eu tenho que fazer. E aí, de participante, que eu entrei como participante, aí entrei num projeto lá de uma galera, o projeto acabou não indo pra frente, e foram 30 dias, assim, de uma revolução, bem parecido com o Levagon, pouquíssimo, dormir muito pouco, entendeu? Fazer muito, chegava em casa explodindo com um monte de coisas na cabeça. Foi aquela imersão que transforma, né? E aí, enfim, aí o resto é história. E depois você empreendeu mesmo, você falou, não sei se foi aquele com o Felipe Matos desde o início, mas você é cofundador da Yugu, você pode falar um pouco dessa parte? Como que passou de um para outro? Então, na verdade, quando eu decidi empreender, aí eu cheguei na conclusão que eu ainda era muito imatura, né, para lançar qualquer projeto, qualquer produto, não tinha aquela conhecimento de mercado, conhecimento das partes, todas as coisas técnicas e viabilidade mercadológica não estavam em mim ainda. Eu falei, bom, então, nesse momento eu saí de participante para trabalhar no Startup Farm. E aí eu falei, bom, eu vou trabalhar aqui nesses programas de aceleração porque vai ser a minha escola. E aí eu fiquei propositalmente usando o Startup Farm como a minha escola empreendedora e foram 2 anos e meio. Nesses 2 anos e meio, que aí eu saí de lá em outubro de 2013, eu falei, bom, agora eu me sinto preparada para empreender. Quando foi em outubro de 2013, aí eu já estava com uma rede, um networking bem extensivo e tal. E aí mandei para uma galera do network, ó, tô saindo do Startup Farm, então enfim, começaram algumas propostas. E daí as conversas com o Patrick, que nesse momento, que é o CEO da Yugo, estava bem no comecinho da Yugo, já tinha lançado o primeiro produto e estava numa fase de pivô. Ou seja, o vai ou racha, ele tinha 4 meses de dinheiro na startup. E ele falou, eu estou precisando de uma pessoa para fazer evangelismo de produto. Você tem um networking fantástico, o meu produto é de pagamento, as condições estão essa, tem esse no jogo, o que você acha? Eu analisei o produto, achei super legal o que eles estavam fazendo, eu falei, beleza, então vamos fazer. E eu tinha colocado na minha cabeça um período de 3 meses, falei, vamos tentar fazer esse produto rodar, aplicar tudo que eu já tinha aprendido nesses 2 anos e meio de farm, só ajudando na construção. Falei, bom, agora vamos para cima. E aí esses 3 meses se tornaram 4 anos de Yugo, que foi agora a minha saída da Yugo em dezembro. E a Yugo é um produto de pagamentos online, é uma fintech, então paralelo a isso também surgiu a B Startups, porque eu sempre tive uma veia de comunidade muito grande, porque, enfim, nesse ambiente a gente aprende muito a compartilhar e é gostoso compartilhar. É bom isso, a gente faz sentir bem. E aí, no meio do caminho, o Guilherme Junqueira, que é hoje o CEO da Gama, né, que é onde eu tô com ele, falou, cara, vamos fundar a B Startups? Eu falei, bicho, que negócio é esse? O que você tá falando? Enfim, e aí, rodando a Yugo, trabalhando full time, empreendendo na construção da Yugo, que é um business no mercado super competitivo, construindo também uma associação para empreendedores, assim, totalmente por amor. E a associação agora está com resultados muito bacanas, enfim. Então, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. E aí, enfim, a gente pode entrar mais em detalhes. O que você quer saber da Yugo? O que eu acho interessante é que muito se fala ao redor da Silicon Valley, de tentar replicar um sucesso lá. Obviamente envolve dinheiro, envolve atração de talento, mas pouca gente percebe. Eu acho que a gente está no lugar perfeito para ilustrar isso, que eu acho que provavelmente o mais fácil é que a pessoa demora tanto tempo para perceber, é aquela mentalidade do pay it forward, de ser by default aberto a encontrar pessoas. E isso eu tive a chance, não vou nem falar quando que começar a ficar velho, mas em 2000, então vou falar assim, de passar alguns meses no Vale do Silício, e o que me impressionava era a abertura de espírito de qualquer pessoa, qualquer nível, CEO de não sei quanto, milhares de abrir a agenda para porque você mandou um negócio que interessou ele, mesmo sendo você um ninguém. Isso é sensacional. E by default, o cara te dá uma chance de fazer um pitch. Bom, agora se seu pitch é chato, 30 segundos, se resolver, tchau. Mas isso é impressionante, que tipo, quebrou muitas barreiras. Parece um negócio que eu sou oba-oba,
Counterintuitive. de palestra, etc. Mas na verdade é essencial um ecossistema ter essa mentalidade de não, eu vou ajudar, o cara não vai provavelmente poder me compensar essa ajuda, mas quem vai me compensar é outro cara, porque se todo mundo joga o mesmo jogo, aí todo mundo ganha. O jogo é esse mesmo. Eu lembro quando, em 2012, eu tirei 6 meses do Startup Farm para passar também uma temporada em Palo Alto. Consegui pegar um curso de extensão lá em Stanford e fui para lá. Porque, enfim, no Startup Farm, naquele momento, você tá ali, e hoje, até hoje, a gente só suga coisas do Vale do Silício, né? Então, tudo que acontece lá e tudo mais. Eu falei, tá, então eu tenho que perceber isso de perto. E passei 4 meses em Palo Alto. E aí, foi uma experiência fenomenal, e é exatamente isso que a tia tá falando, que como as pessoas têm abertura. Eu lembro que eu consegui conversar com pessoas que eu nunca ia imaginar que seria possível, e com uma facilidade tão grande, fazer alguma conexão, um e-mail, uma pessoa conectou com o outro e o cara, beleza, vamos tomar um café? Vamos, assim, numa facilidade, onde no Brasil, no mercado tradicional, corporativo, você tem aquela distância tão grande, e por isso que as coisas não andam. E daí é fácil conectar uma coisa com outra, né? Quando as pessoas estão abertas, elas te dão a chance. E vai de você, se o teu pitch é bom, se você está preparado para chegar lá, falar, beleza, então como é que eu posso te ajudar? Por quê? Por que você acha que eu sou essa pessoa? E às vezes também a gente tem um pouco de maturidade, né? De aproximar o outro sem estar preparado, né? Quebrar, como se diz, queimar cartão, né? Então queimei minha oportunidade com o outro. Isso são coisas que eu vejo que a gente está como comunidade, como um ambiente, assim, onde descontar todo esse ambiente empreendedor, começando a ter maturidade com essa ética profissional. Né? E aí a minha transição para a Gamma Academy é perfeita, porque eu acho que a Gamma Academy é uma das iniciativas atuais no Brasil que mais trabalha em cima da cultura. Exato. Vou deixar talvez você explicar melhor, mas eu vejo isso como um programa de treine para todas as startups, onde obviamente você tenta trazer skills de growth hack, de marketing digital, etc. Mas sobretudo botar a galera numa comunidade entendendo que você tem que ajudar qualquer um, porque você não sabe, mas se todo mundo se ajuda, melhora no final, mesmo concorrente. Existe essa era que a gente está vivendo de quebra de paradigmas e construção de um novo comportamento, traz uma construção de relacionamento completamente diferente do que a gente traz como referência do tradicional. E daí, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então, assim, a startup é um ambiente cool, bacana, legal, mas também não preciso ser aquele cara, né, sem noção. Mas também eu não sou travada, eu preciso me relacionar, eu preciso ser genuíno e autêntico com relação às minhas entregas, o que eu quero me comprometer, e também não ser aquele cara que aceita tudo e só dá risada quando no final das contas ele talvez não seja preparado, ou deveria ser um pouco mais sincero, falar outras coisas. A Gama, ela é uma iniciativa fundada pelo Guilherme Junqueira, e daí vem esse convite, agora... Eu estava nos Estados Unidos passando um sabático entre Hugo e a próxima fase. E daí, enfim, a gente já se conhecia por conta que a gente fundou a ABS junto. E eu acompanhava ele de perto, e a Gama começou a crescer. Eu vi a Gama já tem 2 anos dessa iniciativa. E daí ele falou, cara, vamos levar isso para o próximo nível? Eu falei, vamos. E aí eu aceitei agora o desafio em abril e entrei em abril. Então eu também estou me familiarizando também aos poucos com a própria Gama, mas o que me fez aceitar esse desafio é ver o quão, durante esses 2 anos, o programa de educação está na 13ª edição, número 13. Então foram 2 anos, eles conseguiram executar 12 programas. E nesses programas onde o objetivo eu te dou um conteúdo técnico também, mas na verdade o que eu te dou é uma grande lavagem de comportamento. Quais são as habilidades e a parte de soft skills que você tem que ter para você fazer isso acontecer. Então, um dev, claro, que ele vai entrar, tem a parte técnica, e o programa é um programa de 5 semanas, o de vocês é 9, então é muito mais conteúdo técnico e conseguir tirar o cara do ground zero. Hoje a gente não se considera um programa
que cobre toda a parte técnica, a gente cobre muito mais a parte de soft. Mas é pegar esse cara e como que ele trabalha bem com a habilidade de gestão de projeto, como ele trabalha em paralelo com o designer, como ele trabalha em paralelo com a galera de vendas e de marketing num grande projetão, como que ele precisa, enfim, a mentalidade de get shit done, sabe? E essa velocidade, como é que ele se comporta dentro de uma startup. Então, a Gama... Pelo que eu entendi dos amigos meus que fizeram, é muito hands-on. Então, muito hands-on. Tipo, semana que vem vocês têm que voltar com uma página com tantas likes, vocês têm R$10 de projeto. É um negócio meio insano. É insano até o ponto de que tem algumas pessoas que... E aí é um trabalho da gente identificar o que a gente tem que fazer para deixar isso mais claro, mas também a gente não quer... Pô, mas vamos dar spoiler? Não, mas tem gente que chega lá e fala, pô, eu não sabia que era insano, porque é insano mesmo. A gente chega lá e a gente fala pro cara, beleza, você vai ter que construir... a gente tinha um desafio que a gente chama Show Me the Leads, né? E tipo, não é 100 leads, eu quero 1000 leads, entendeu? Então, tipo, em quanto tempo você tem que fazer isso? Uma semana. E você tem que assistir o conteúdo técnico e construir ao mesmo tempo e às vezes o cara trabalhar. Então, assim... É bem desafiador mesmo, no sentido de que tem que construir, tem que fazer e tem eliminação. Entendeu? Tem eliminação? Tem eliminação. Nossa, então BBB? Tipo... Essa coisa a gente não tem no vagão, a gente poderia pensar, né? Não sei se o BBB seria tão agradável, porque teria todo mundo volta, né? Que foi eliminado. Tipo, não, seria horrível. Então, a eliminação é uma parada que eu acho que ela tem que existir. Inclusive, semana passada a gente estava até discutindo, foi semana de eliminação e os corações sempre ficam, pô, que difícil. É difícil, mas é necessário, porque no caso, como a proposta da Gama é fazer essa formação para colocar ele, conectar ele com empresas do mercado de trabalho, então a gente meio que se sente responsável. Então eu olho para aquele participante e falo, cara, ele está pronto para trabalhar numa startup X, numa posição Y? Não. Então, se não está pronto, então a gente tem que ser honesto com isso e aí então tem toda uma parte de soft, de acompanhamento com esse cara. Mas a gente acredita que a eliminação é um fator muito importante e deixar a régua alta. Ainda estamos conseguindo deixar a régua alta. Tem que dar um susto. Tem que dar um susto, é importante. O susto é aquele Demo Day Live no Facebook, né, que vai para a história. Então, se você não tem um produto pronto, você tem vergonha. É importante, a gente tenta ao máximo emular a situação real de uma startup. Enfim, a gente até consegue trazer empresas, né, onde eles acabam fazendo desafios, pesquisas, inclusive coisas assim, MVP para uma empresa, e a gente está até discutindo sobre isso é um produto ou não é, entendeu? Porque a gente consegue... É muito mais rico quando você coloca uma startup de verdade e o cara está construindo um case de uma startup. Tipo, é genial, entendeu? É muito legal. Vou te fazer uma pergunta, mas só para deixar claro que depois vou passar o microfone para vocês, então pensando nas perguntas. Hoje a gente bateu o tema da diversidade. Queria a sua opinião sobre isso, porque, como você falou, você vem do litoral, você é mulher, você falou uma coisa interessante, que você foi para o mundo de startup porque pensava que era menos fechado de cabeça. Sinceramente, hoje em dia, eu não sei se quando você olha para quem levanta fundo, quem tem startup sucedido, você não vê exatamente a mesma proporção de homem branco que sai da grande faculdade igual banco e tradicional. Então, qual que é a sua opinião sobre isso? Especialmente, o que você acha que tem que mudar e como fazer evoluir isso? Na verdade, eu me questiono isso direto. Assim, eu realmente entrei achando que esse ambiente de empreendedorismo teria mais abertura. Isso é real quando a gente está comparando esse ambiente de inovação com o ambiente do corporativo tradicional. Então, estou falando que eu vou entrar como trainee numa empresa que tem, sei lá, 500 empregados para cima e vou tentar subir a carreirinha, trainee, analista e assim sucessivamente. Então, eu encontrei mais abertura. Ainda assim, você tem pessoas, você tem homens maravilhosos que deixam isso, que faz a inclusão para a mulher, da porta de entrada. Ainda assim,
a fotografia é majoritariamente masculina. Aí tem níveis, né, na minha percepção hoje nesse ambiente. No ambiente hoje, no ambiente de captação de investors, e aí você está falando totalmente de um mundo patriarcal. E aí eu vejo muita da meritocracia. Então, por exemplo, no meu caso, eu navego por meritocracia. E aí tem uma coisa de postura do desafio da mulher, dela conseguir elencar essa potência com autoconfiança nela mesma, para que ela consiga navegar nesse ambiente e ser bem vista e ser bem, well thought, entendeu? De que ela está à altura de todos os outros homens ao redor dela. Eu nunca tive uma situação nesse ambiente de mansplaining, alguma coisa assim, nunca tive. Tive sorte, mas já tive relatos de pessoas que tiveram. Então, assim, em todos os ambientes que eu naveguei até hoje, com todo mundo que eu naveguei, existe abertura, mas a fotografia é de homem. Aí você tem a sorte de cruzar alguns homens maravilhosos, né, que tem assim, que sabe, tem um coração gigantesco que dá aquela abertura e acolhe, e enfim, isso não deveria ser por gênero, né? E a gente está falando mais de ser humano. Verdade. Quem quer fazer uma pergunta para Rose? Você passa não. Segura só em cima um pouquinho embaixo da... Oi, Rose. Boa tarde. Tudo bem? Queria te perguntar se você acredita que existe algum grupo de investidores que ainda está, que vamos dizer, que ainda respeita o propósito das startups em si e não pivotam os produtos em prol dos, enfim, pro lado deles mesmo. Beleza. Não. Exato. Investidor porque investidor. A gente está aqui, enfim, pensando nos problemas, nas reais soluções, e às vezes a gente acaba para apresentar para grandes grupos de investimento que na verdade não estão a fim de colher o real propósito das soluções dos problemas que a gente está apresentando. Então é meio frustrante nesse ambiente de startup. Eu trabalho com várias startups e assim, essa parte é bem frustrante. Como que a gente pode fomentar isso para criar grupos de investidores realmente capazes de entender essas soluções e a gente não ficar dependente? Porque assim, as tecnologias já existem, né? As grandes empresas que foram fundadas nas garagens, que obtiveram sucesso por conta das tecnologias, elas já existem, e esses modelos hoje eles não são fáceis de se repetirem, né? Então, o que a gente pode fazer para continuar criando produtos verdadeiramente com propósito, sem depender na grana dessa galera? Vamos lá. A minha resposta para você é o seguinte: no ambiente de investimento, a gente está inserido dentro de uma economia capitalista. É como a nossa economia gira. O número de fundos com uma tese que respeita o lado social, vamos por assim dizer, são poucos. Agora, que o valor social, ele erradica, né, o lado do capitalismo, não sei se é investimento at all, né, porque você tem uma estrutura capitalista que você tem que respeitar. Agora, o que a gente deveria fazer para mudar isso? Outro dia eu vi uma palestra da Melinda Gates, que ela fala sobre o ambiente de investimento. E a Melinda, mulher do Bill Gates, tem feito um trabalho de inclusão feminina no ambiente de investimento. Nessa palestra, ela falava sobre... que engraçado, porque assim, o ambiente de investimento, na palavra da Melinda, e na verdade é o mundo real, eles todos se conhecem, né? Todos eles se trocam entre si, validam, dão vault, entre outros, assim como a gente faz o vault no nosso próprio ambiente de network, na nossa expansão. O grupo de investimento também. Ou seja, ele tem ali uma validação do clube, não vou chamar clube do bolinha, mas o clube dos meninos ali, né? O clubinho, eles se validam. O ambiente de investimento das mulheres ainda não está nem construído, então a gente precisa ter isso. Era o que falava na palestra da Melinda.
que as mulheres precisam construir as suas relações ao ponto de serem mais protagonistas e tudo mais, e que usarem umas às outras como forma de validação. Uma coisa muito legal, que eu acho que precisa ter mais um ambiente feminino e que o ambiente masculino sabe ter muito bem, o ambiente masculino tem uma flexibilidade na camaradagem, assim, de uma coisa que eu acho muito legal. Eu acho saudável e fluida a camaradagem masculina, onde na mulher ela é um pouco mais tensa, e eu sinto isso até no meu ambiente de trabalho. Tem algumas mulheres que têm também essa camaradagem, tudo mais, essa leveza, outras não, são um pouco mais fechadas. Então tem uma questão, mas eu acho que isso tem a ver com a própria insegurança feminina. Então, mais construção de grupos femininos, mulheres olhando para outras mulheres como, eu consigo validar com você um vault técnico, eu não preciso ter o clube do bolinho, eu tenho o clube das meninas também e tem um vault tão bom quanto. Acho que... Posso fazer uma? Sim, eu só vou também dar um palpite. Uma pergunta era para você, né? Eu acho que qualquer fundo que se pretende fundo de venture vai querer buscar um impacto grande. Quando você pensa no impacto de uma Uber, de um Airbnb, é gigantesco. Depois tem a pergunta da dimensão social ou ambiental do negócio. E é verdade que, vindo da Europa, tem muito mais fundos hoje em dia na Europa, começando, eles falam de impact investing, até eles falam de triple bottom line. Mas aí você bota mais uma condição no seu sucesso, então fica difícil, para ser sincero. Eu posso passar contato lá que eu tenho, e tem vários tipos. Tem aquele que bota o equity, tem aqueles que fazem tipo empréstimo, então é um pouco diferente. Tem até aquele que só dá um salário para o fundador, que é tipo a Choca, não sei se você conhece a Choca, mas é tipo o venture capital, só que é para a pessoa ganhar um salário para tocar o projeto dele durante um ano. Que? A Reforma Africa faz isso também. Não, são vários, mas então, existem várias opções, mas eu acho que o que às vezes fica um pouco distorcido nesse ambiente de mundo startup é que a gente acredita que todo deve ser startup. E os fundos, eu fui VC lá na França, eu conheço bem o assunto, os fundos só vão bancar projetos que têm uma escalabilidade fantástica. Então, as chances de dar errado são muito altas, mas se dá certo, o negócio pode bombar ao nível exponencial. E a gente tem que pensar que não é toda empresa que merece ser dessa forma. Acho que foi o Brad que compartilhou um link essa semana de um desenvolvedor muito famoso que é atrás do Trello e de vários, onde ele tem um artigo no blog dele genial sobre as empresas Ben & Jerry's e as empresas Amazon. E as empresas Amazon são aquelas empresas com escalabilidade incrível, onde você tem que, é tipo land grabbing, então você tem que ter first mover advantage, você tem que estar lá primeiro, então tem que levantar o máximo de grana que você puder para poder conquistar o mundo, porque o primeiro ganha com mais chance do que o segundo. E aí, obviamente, em termos de impacto, o problema aí é velocidade. Você vai fazer um monte de cagadas, mas você tem que estar rápido e tentar chegar lá primeiro. E tem os outros tipos de empresa que são o Ben & Jerry's. O Ben & Jerry's começou numa lojinha. Inclusive, acho que o Le Wagon é tipo o Ben & Jerry's. O Le Wagon está hoje em dia em 27 cidades com 1.000 euros de capital. Lá em Paris, 4 anos atrás. Então, também tem o capital dos franqueados, como eu, mas foi R$1.000. Então, acho que tá bom. Continua válido o seu ponto. E é outra dimensão, é outro negócio. Obviamente, o Le Wagon não é escalável, porque é um negócio presencial. Não vou poder formar 1.000 alunos por batch, não faz sentido nenhum, nem centenas. Mas aí é uma questão de propósito pessoal, que tipo de ambiente você quer, também de impaciência, porque você quer virar milionário antes dos 30 anos, não é o caminho Ben & Jerry's. Ben & Jerry's você tem chance de virar milionário com 40, 50, mas eu acho que essas empresas também têm um jeito de fazer o negócio, onde elas vão contratar pessoas que estão aqui porque eles querem não separar a vida pessoal, que é legal, e a vida de empresa que é chata, mas precisa fazer eles querem um alinhamento de valores. Então eu acho que qualquer um deve ter um pouco isso, e obviamente depende também do projeto.
como já falei, Le Wagon, eu acho que não tem como virar um startup. Eu vejo um monte de nossos concorrentes levantando fundos, eu fico tipo, mas não entendo aonde vai esse dinheiro e como que eles vão reembolsar. Vai. Fernando, meu nome, já conheço a Rose de outros carnavais, mas eu queria entrar um pouquinho na questão, sim, mesmo erro do Matias. Eu acredito 100% que o empreendedorismo pode mudar o Brasil. E dado isso, o Brasil é muito concentrado em São Paulo em todos os aspectos, né? Então eu queria explorar um pouquinho da sua experiência até nas aceleradoras e por ter passado por diferentes locais para abordar os seguintes temas. A gente tem uma comunidade forte em BH, em Floripa, Recife também, mas como que a gente consegue diversificar o empreendedorismo no Brasil para não ficar também só dependente de São Paulo? Hoje eu vejo muitos empreendedores que querem fazer uma startup e aí é uma dúvida muito comum, eu faço na minha cidade ou eu vou ter que ir para São Paulo porque os fundos estão lá, o networking lá é maior, tudo lá acontece mais rápido, mas ao mesmo tempo, será que eu estou deixando de desenvolver um local também com muita mão de obra qualificada? Então, gostaria de saber qual que é a sua visão de futuro para o Brasil, se a gente realmente não tem como fugir disso, é São Paulo, como que a gente consegue desenvolver os outros polos? Eu acho que a minha resposta para essa pergunta é olhar as cidades brasileiras como desenvolvimento econômico. Então, por exemplo, a gente tem a concentração em São Paulo, em BH, em Floripa, eu diria, por exemplo, olha que engraçado, Rio de Janeiro, a tríade, né? Rio de Janeiro, Belo Horizonte, ali, Minas Gerais, São Paulo, são os 3 maiores polos econômicos, mas Rio de Janeiro não tem uma comunidade tão forte quanto a comunidade de Florianópolis, por exemplo. Mas aí o que aconteceu com Florianópolis em termos de potência econômica? Existiu um incentivo da cidade para poder trazer empresas de tecnologia. Então, nesse caso, existe um trabalho entre a gestão pública, que reconhece isso e oferece um incentivo para que exista, para que mais empresas vão para aquela cidade. Então, as cidades que oferecem essa capacidade de desenvolvimento econômico, de incentivo econômico, e aí você tem universidades ao redor, e aí você tem empresas ao redor, então o carinha se forma, já vai trabalhar na empresa, ali você tem gente trabalhando, então o polo se desenvolve. Então, eu não vejo que isso a gente consegue fazer sozinho, sem um trabalho paralelo com a iniciativa pública. Então, por exemplo, o trabalho que o grupo do Dínamo está fazendo, né? Então, o Dínamo é formado por várias pessoas representantes do ambiente de startups, com o objetivo de fomentar iniciativas públicas para o ambiente de empreendedorismo. Então, o Dínamo tem, na tese dele como grupo social, construir sugestões desse tipo de pauta, sabe? Porque, novamente, Florianópolis é um ótimo case de que não é uma cidade de um grande polo econômico, mas a cidade teve um incentivo, por exemplo, o Sebrae, como uma potência de local, abraçou junto com a prefeitura e aí houve incentivos e empresas de tecnologia começaram a ir para lá. Daí, enfim, as empresas de tecnologias começaram indo para lá, as empresas, as universidades começaram a abraçar mais a comunidade, melhorar o seu ambiente de tecnologia, e você vê Florianópolis surgindo como um ambiente, a cidade como um todo. Então, para mim é isso, sabe? É um trabalho paralelo. As últimas 2 perguntas. Bom, boa tarde, Josi. Primeiramente, é super legal ouvir sua história, super inspiradora. E eu sou empreendedor também e queria compartilhar uma situação que eu vivo. Enfim, você como uma pessoa que trabalha muito na questão de comunidade, na questão de construir relacionamento e a relação de trocas, né? A minha startup, a gente vive muito na questão de bootstrapping ali na garagem, muito nós e nós mesmos, com pouca interação com o meio externo. Eu queria saber se você vê formas de startups nesse estágio de se inteirar com a comunidade, começar a participar, mesmo no estágio inicial, né, em que você está muito voltado para a sua equipe, para as suas ideias e todos nós sabemos que
sempre expor as suas ideias é interessante para você ouvir críticas, sugestões, etc. Cara, eu enxergo assim, principalmente quando você está num ambiente de bootstrap, enxergo uma vantagem competitiva muito grande quando você está inserido numa comunidade. Porque existem N suportes que a comunidade pode te oferecer. Desde você estar no evento e você consegue encontrar uma pessoa que pode aderir ao seu time, alguém que pode validar aquilo que você está construindo com insights, mais qualificados ou positivos, porque você está buscando, desde um grupo que você encontra e aí você, sei lá, tô precisando usar esse produto, aí a galera, deixa eu te conectar com fulano, ele vai te dar um desconto, desde troca de conhecimento, fala, cara, eu tô fazendo essa estratégia aqui de go-to-market, que você fez? E o cara, putz, eu fiz isso daqui, é bem parecido. Ah, então você tá fazendo isso, conversa com aquele cara ali, porque aquele cara já fez algo parecido com você. Isso tem um fator velocidade, assim, surreal. Principalmente quando você está justamente nessa fase onde você não tem grana, recurso, capital para ficar gastando. Então você tem que achar capital mais barato, e pessoas é capital também. Então, por exemplo, se você, de repente, não sei qual que é o seu business, mas de repente seu business é um marketplace, que precisa de uma consultoria financeira para você fazer a estrutura, toda a estrutura fiscal desse ambiente de marketplace de duas pontas. Uma consultoria financeira, vai de 100k pra cima, entendeu? Um cara bom de verdade para construir isso pra você. E às vezes você precisa disso antes de lançar o produto, dependendo do tipo do business. De repente você encontrou um outro empreendedor que já passou por isso. Cara, você teve ali um negócio que seria super caro, você precisaria de grana e de gente boa, de repente alguém te conectou com alguma pessoa que já fez. E aí você andou 6 meses na sua frente do que você ficar parado. Então, assim, o valor que existe em estar inserido numa comunidade é, assim, imensurável. Então, vai para cima da comunidade. Posso até adicionar tô aqui. Dentro de São Paulo existe a 011 Startups, que é a comunidade de empreendedores de São Paulo. Procura o site 011 Startups no Google. E aí vai cair na página principal da 011 e aí lá tem o canal do Slack. Cara, entra no canal do Slack, as pessoas que estão lá são super acessíveis, são fundadores de startups, gerentes de inovação, designers, programadores e afins. E cara, isso basicamente me ajudou muito na minha jornada. Então, além de trabalhar na Vagum, eu tenho uma startup também. E cara, tem um cara que já lançou o que eu lancei e ele faliu. E eu achei esse cara na 011 e cara, liguei pro cara e o cara me deu um adianto da vida. De falar, cara, fiz isso, eu tive problemas de fluxo de caixa, XYZ. Então eu acho que pra quem tá em fase de bootstrap, uma mentoria vale mais do que qualquer, cara, milhões de coisas. E fazer parte da comunidade, entra lá depois no 011, é só entrar e clicar no canal do Slack. Cara, você sabe quem são as pessoas, você sabe quais são os eventos que são relacionados à sua jornada específica. E tem 1 milhão de discussões super interessantes que ler as discussões só vai te agregar. Então, num primeiro momento, as coisas que você está lendo ali pode não te fazer tanto sentido, mas, cara, isso com certeza vai ser mais útil mais pra frente da sua jornada. Então, acho que quanto mais você conhecer a comunidade, participar dos eventos, saber quem são as pessoas e procurar os mentores e não ter medo mesmo de perguntar. Cara, direto tem gente que vem nos mesmos workshops da Vagum. Tem um cara que assistiu 4 vezes o mesmo workshop só pra falar comigo no final. E as pessoas fazem isso porque faz sentido você procurar alguém que tem mais conhecimento que você, não que eu seja o papa. Mas cara, eu dou um workshop de validação, então o cara tá validando, faz sentido o cara vir e, cara, não me custa nada conversar com o cara 10 minutinhos depois de cada workshop e o cara vai progredindo, sabe? Fala, lembra da última vez que você me falou XYZ? Então, eu fiz e aconteceu tal. Eu falo, vai lá e faz XPTO e as pessoas ajudam, sabe? Então, eu acho que nessa fase de bootstrap eu adicionaria isso. Beleza? Outra pergunta, última. Dou-lhe uma. Última pergunta, dou-lhe 2. Beleza, gente, muito obrigado pela participação. Gente, é isso, chegamos ao fim do nosso Demo Day. Vou sentir muita saudade de vocês, particularmente. Venham na Levagum, os que estiverem em São Paulo ainda. Pra quem quiser saber um pouquinho mais, a próxima turma começa dia 24 de setembro. Dá uma olhadinha no site, tem os meus contatos. Quem tiver dúvida, qualquer coisa, só entre em contato.
Quer adicionar alguma coisa? Quero te parabenizar, você conseguiu fazer o demo sem falar do Silicon Drink About? Ah, toda sexta-feira tem um evento para empreendedores chamado Silicon Drink About. Compareçam, é de graça, às vezes tem cerveja, muito legal. Quase sempre tem cerveja, mas às vezes é de graça. Compareçam. Tá bom? Obrigado, gente. Aí tem cerveja, por sinal, quem quiser.